Caleb Garbim. Da tribuna. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade caxiense que nos assiste aqui e acompanha. Eu iniciei a minha fala aqui desejando um bom dia a todos e que nós possamos ter uma boa abertura de festa da uva, em que pese não ser esse o assunto, mas nós estamos falando sobre cidade, desenvolvimento, avanço e também sobre o futuro. Me espanta, assusta e até eu recebo com uma certa estranheza as ameaças já por parte da oposição, dando a entender que simplesmente vereador D'Ambros rejeitar uma transferência de bem imóvel, a companhia traduza-se em qualquer encaminhamento futuro com relação a esta, né? Então, a gente tem que saber, eu quero lembrar aos colegas que nós estamos discutindo, qual é o veto que foi encaminhado para esta casa que diz respeito tão somente à transferência de um bem imóvel, para que não se confunda as coisas e não saia para a imprensa, depois de que os vereadores aprovaram a finalização da Codeca, o fechamento das portas da Codeca, o encerramento de contas, que nós aprovamos um caminho de falência para a companhia, porque é capaz de sair isso na imprensa, né? Dado o recorte que se houve aqui na primeira fala, me parece que é isso. Pois bem, vamos avançar. Nós temos um processo que tramita desde 2014 sobre esse assunto. Portanto, esse ano esse processo completa 12 anos já. Inclusive, o capitão Ramon me questionou e disse, poxa, desde 2014 tentando fazer isso e agora vai ser vetado? Pois é, de 2014 para cá, bastante coisa mudou. De 2014 para cá, tiveram governos distintos, vereadores distintos dentro desta casa, comissões distintas. Nós tivemos ampliação do número de comissões aqui dentro desta casa. Nós tivemos uma série de situações que mudaram, inclusive o plano diretor também mudou na cidade. Todo mundo sabe, o último plano diretor que se tem é de 2019. Então, considerando todos esses considerandos, com perdão da redundância, a gente precisa entender que, sim, o Executivo é possível que desista de uma tomada de decisão anterior que foi feita. É possível, sim, que volte atrás, aos moldes daquilo que nós vamos ver daqui a pouco, onde nós temos emendas que foram pelo governo vetadas, e a orientação que vai se dar é para que se derrube este veto nesta casa, porque houve um acordo. E eu disse aos colegas na última semana, quem estava na sessão presente ouviu o que eu disse, que eu iria até a Casa Civil, para entender a razão disso e que nós certamente reveríamos os vetos, porque nós temos palavra e nós estamos honrando com a palavra. Então, o que precisa ser dito e esclarecido aqui nessa manhã, nesta tribuna, é de que sim, existe prerrogativa do Poder Executivo em desistir, e o meio para que isso seja feito é o veto. Não existe como desvetar. Depois de encaminhado um veto para cá, o que se deve fazer é apreciar o veto. Inclusive, dito pela assessoria técnica desta casa, não existe mais tempo hábil nem sequer para um pedido de vistas. Então, nós não podemos trancar a pauta. Portanto, isso precisa ser apreciado nesta oportunidade. E, diante de tudo isso, para encaminhar minha fala, o que eu preciso orientar é o veto da Prefeitura, o veto do Executivo, vem no sentido de que melhor estar com o município esta área que pode ser futuramente repensada e sim transmitida, então, a Codeca, se assim se achar necessário e se achar pertinente, do que transmitir a companhia neste momento, que nós sabemos que é um momento desafiador da companhia. Isso não é novidade para ninguém, todo mundo sabe da realidade financeira da companhia, ninguém é inocente, todo mundo sabe o porquê que existe uma frente parlamentar, que inclusive Vossa Excelência, que me antecedeu anteriormente, é o presidente. Então, considerando tudo isso, não há razão de se transferir um imóvel que está dentro do acervo, vamos dizer assim, do memorial descritivo do município para a competência da companhia da Codeca. Então, diante disso, é muito melhor que fique com o Executivo, para que possa dispor para uma área pública, para alguma área de infraestrutura futura, para qualquer situação de indenização, do que esse imóvel vá para a companhia de desenvolvimento aqui de Caxias do Sul. Senhor, a parte, vereador Daniel. Vereador Caleb, muito boa a sua explicação, sua explanação. E eu acho engraçado que o senhor falou há anos que vem se falando sobre isso, mas justamente agora vem se discutir e dar a entender que o governo tem planos obscuros para privatizar ou acabar com a Codeca, como é falado aqui. Eu acho que, como o senhor falou, nada impede que isso seja mudado futuramente, nada impede como foi mudado agora. E isso não vai onerar em nenhum momento a Codeca, porque ela já usufrui dessa área. Então, muito bem a sua explicação, e é bom deixar claro aqui bem o entendimento, porque aquela história que as pessoas falam, querem jogar a população contra a Câmara de Vereadores, mas ao mesmo tempo querem jogar o servidor contra o governo, sendo que não tem nada disso, né? Parabéns. Eu lembro muito bem que já foi dito aqui, em determinada fala, que os vereadores queriam ir contra os servidores públicos, e agora o que parece é isso.
Nós temos a fala de um vereador que tenta jogar os vereadores contra os servidores públicos, ameaçando, né, e dizendo: quem votar vai deixar sua digital marcada como início da derrocada, início do fim, etc. Gente, nós estamos falando de uma transferência de um bem imóvel, ponto. Transferência de bem imóvel. É isso que está sendo apreciado aqui, é isso que a comunidade caxiense precisa saber. O que vai acontecer no futuro depende de análise, depende de conversa, depende da política, porque a arte da política é essa. Agora, por hoje, a melhor gestão patrimonial deve ser resguardada pelo Poder Executivo, que, se entender, vai dispor futuramente para a companhia ou pode colocar um aparelho, inclusive, de política pública nesse lugar. Obrigado, presidente. Próximo inscrito, vereador Cláudio Libardi.